Olá, queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de como você pode tratar doenças comuns como infecção urinária, queimação no canal da urina, tratar da bile, melhorar sua condição física como um todo, apenas consumindo esse alimento tão silvestre e natural. Eu vou também dar umas dicas para utilizar o rabanete de acordo com o seu paladar e no final dizer quem não pode fazer uso dessa hortaliça, porque apesar dela ser natural, tem suas contraindicações. Eu vou começar o vídeo com o nosso famoso questionário. Se você responder sim para uma dessas questões, deixa aqui para mim nos comentários. Vamos lá? Você tem infecções recorrentes de urina? Você tem ardência ao fazer xixi? Você tem intestino preso? Está fazendo algum tratamento para combater o câncer ou tem tendência familiar a ter câncer? Você é daquelas pessoas que tem infecção de garganta frequentemente? Gostaria de melhorar a pele do rosto ou aumentar o colágeno? Você tem o fígado gordo? A esteatose hepática? Tem pedras na vesícula? Você tem pressão alta? Você tem glicemia alta? Você gostaria de ganhar massa muscular? Se respondeu sim para uma ou mais questões, conta aqui para mim quais foram, que esse vídeo é para você. Eu sou a Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu já vou pedir para você deixar aquele like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante para as pessoas. Obrigada! O rabanete é uma hortaliça bem ardidinha, né? E esse sabor, ele vem do nutriente do enxofre que tem lá dentro, né? E atua no nosso organismo combatendo as infecções. Por isso que ele é muito indicado para pessoas que têm infecção de urina frequentemente. Além de ajudar a prevenir, porque favorece a limpeza dos rins. Então, pessoal, por que eu falei isso? Porque eu já tive vários problemas de infecção de urina, inclusive no começo desse ano já fui até internada por uma infecção que progrediu e foi para os rins, legal? Foi muito sério. E o tratamento que eu adotei para não ter uma recidiva foi o rabanete. Legal? Um estudo científico comprovou o poder bioativo do rabanete através das suas propriedades antioxidantes, que foram capazes, pessoal, de inibir diversas bactérias, gram-positivo e gram-negativo, sem revelar nenhuma hepatotoxicidade. O que isso quis dizer, afinal? Quer dizer que comprovaram o poder antibiótico do rabanete, que pode ser comparado à ação de uma amoxicilina. Sabe aquela cápsula que você usa, né? Para dor de garganta ou para uma infecção? Então, só que ela é considerada tóxica para o fígado, causando efeitos colaterais. Mas o rabanete, no estudo, comprovou que não tem nenhum efeito colateral ou tóxico para o fígado. Legal, né? E aí, que tal iniciar um tratamento com o rabanete para infecções de garganta ou infecções urinárias recorrentes? Vale a pena, né? Outro benefício é que ele é anti-inflamatório e aí ele possui antioxidantes que ajudam a tratar a dor ao urinar. Sabe aquela ardência que você sente? O interessante é que o rabanete é primo da couve e do repolho. Assim como eles, o rabanete tem muitas vitaminas e minerais. Só para você saber, a composição nutricional do rabanete ela é muito rica. E quando você consome 100 gramas de rabanete, é como ingerir um polivitamínico. Ele tem a vitamina B1, que é a tiamina, que está ligada na quebra dos carboidratos e para a produção de energia no organismo. Olha isso, estudos recentes demonstraram a função dessa vitamina B1 na redução da mortalidade de pacientes críticos em Covid. É bom ou não é? O rabanete tem 16 miligramas de vitamina C, que ajuda a combater os radicais livres. Consequentemente, faz o quê? Retarda o envelhecimento precoce. Ele tem também muito potássio, que ajuda na manutenção da pressão arterial. O pessoal acha que porque ele é ardido sobe a pressão, né? Não, ele controla. Ele tem um alto teor de fibras e água que ajuda a regular o intestino e também evita o inchaço abdominal. Um estudo publicado em 2020 revelou que uma substância retirada do rabanete a partir dos caules e raízes e folhas, os isotiocianatos, que são na verdade os antioxidantes do rabanete, levaram à interrupção das células cancerígenas em humanos num processo chamado apoptose. O que é isso, doutora? O que é esse negócio da apoptose? Oh, gente, calma! É um processo que leva as células cancerígenas a se matarem. Então, recapitulando, os antioxidantes do rabanete fazem as células cancerígenas se matarem. É bom ou não é?
Afinal, os medicamentos para conter o câncer matam as células cancerígenas, mas também matam as células saudáveis, o que deixa a imunidade do paciente muito baixa. O rabanete também ajuda na perda de peso, porque ele é pouco calórico e tem baixo índice glicêmico. As suas fibras causam uma sensação de saciedade. Quem tem glicemia alta pode e deve utilizar o rabanete com frequência. E o excelente é que ele é recomendado para pessoas com glicemia normal também, porque ele não causa hipoglicemia, apesar de ser hipoglicemiante. Dei nó, né? Quer dizer que ele controla adequadamente os níveis de açúcar do sangue. Ele tem selênio, que é muito bom para o humor e para melhorar a memória, fortalece a imunidade e regula a tireoide. Ele tem ferro, que é importante para combater a anemia. O cobre presente no rabanete é importante para estimular o colágeno e a elastina, que deixa a pele mais jovem e mais bonita. O rabanete também é usado para tratar icterícia, que é uma doença que deixa a coloração da pele amarelada, você já viu? O rabanete ajuda a tratar essa condição porque um dos benefícios é desintoxicar o sangue e eliminar todas as toxinas e resíduos desnecessários do organismo, e ele acaba removendo o excesso de bilirrubina. E por isso também que ele é muito importante, né? O rabanete possui na sua composição um tipo de antioxidante que são as antocianinas, que são associadas a uma diminuição de doenças do coração. E ele ajuda a aliviar uma coisa que quase ninguém sabe, a congestão nasal, as doenças do sistema respiratório, bronquite, asma, rinite alérgica, resfriados, infecções pulmonares, alivia o muco e as dores de garganta. Incrível, né? Como ele é rico em vitaminas e antioxidantes, ele fortalece o sistema imunológico, deixando você mais resistente às doenças oportunistas. Ele ajuda a tratar os pacientes com fígado gordo, a chamada esteatose hepática, porque o rabanete favorece o aumento da secreção da bile, que tem principal função de digerir as gorduras, e aí ele reduz a gordura do fígado. Olha que curioso! O rabanete é uma ótima fonte de carboidrato, mas ele tem baixo índice glicêmico. Quer dizer que ele é uma excelente fonte de energia, mas não te engorda, como um pão, por exemplo, que tem muito carboidrato. Outra coisa super especial é que ele tem proteína e é maravilhoso para quem deseja ganhar massa muscular, porque ele é um alimento essencial para o músculo. E aí, quais eram as questões que você precisava tratar? Você respondeu aqui para mim nos comentários? Mas calma, o vídeo não acabou, porque você precisa saber se você pode consumir o danado do ardidinho. Apesar dele ser saudável, o rabanete deve ser evitado por algumas pessoas, principalmente as que têm dificuldade na digestão, porque ele pode provocar gases. Também deve ser evitado por pessoas que têm hipotiroidismo, porque ele tem na sua composição os glucosinolatos, que diminuem em parte a produção do hormônio da tireoide. Mas quem tem hipertiroidismo pode comer naturalmente. Você pode consumir o rabanete em saladas, temperadas com alface, cenoura, rúcula e iogurte natural, fica uma delícia. Eu sempre gostei de fatiar o rabanete no fatiador de batata chips, sabe? Aquele que a gente tem na pia da cozinha, para ficar numa espessura bem fininha e temperar com alho, porque eu sou a louca do alho. E, de verdade, limão, alho, sal e ervas fica maravilhoso no rabanete. Outra forma de você fazer o rabanete, para aqueles que não gostam do sabor ardido, é cozinhar o rabanete, para fazer ele em conserva com vinagre de maçã e sal. Ou mesmo para comer cozido mesmo com sal, fica maravilhoso. Para você conseguir um resultado mais rápido, nas situações de dor ao urinar, na ardência ou início de uma infecção urinária, faça o suco do rabanete. Eu vou te passar uma receitinha muito boa. Você vai precisar de 3 rabanetinhos lavados com casca, lavados, né? Com casca bem picadinhos. Você vai precisar de uma maçã verde ou uma rodela de abacaxi ou um suco de um limão ou uma laranja. Você vai escolher a variação a seguir lá e bata no liquidificador com um pouquinho de água. Acrescente ao bater uma colherzinha de açafrão ou cúrcuma, né, como vocês conhecem. Para tomar, você não deve coar e repita o suco até 3 vezes o dia para você obter a melhora nos resultados. Faça em casa e me conte o que você achou. Esse suco tem um sabor maravilhoso para quem gosta de um sabor meio ardidinho, como o do gengibre. É divino, cai super bem. Você que gosta de cura pelos alimentos, tratamentos pela natureza, já estão disponíveis os meus e-books. Cura pelos alimentos, fígado perfeito e o melhor, pessoal, é que é totalmente gratuito.
Basta você acessar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você vai cair lá no meu site. E lá estão disponíveis para você baixar o conteúdo que for melhor para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Espero vocês na próxima. Um grande beijo.